Depois de se apresentarem na 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e Vladimir Zelensky deverão se dirigir para Washington, onde discutirão o pedido do líder ucraniano de autorização para utilizar mísseis ocidentais de longo alcance para atacar alvos do território russo, longe da zona de conflito. A administração Biden solicitou a Zelensky que explicasse como é que estes ataques poderiam contribuir para uma vitória militar ucraniana. Zelensky afirmou que o seu plano de vitória está agora completo e prometeu que a sua apresentação incluirá a contabilidade solicitada, uma vez que estabelece o que é necessário para realizar uma série de passos identificados para a dita vitória. Embora os pormenores do plano não tenham sido revelados, a imprensa noticiou um esboço do plano. Só que o tal plano de vitória parece carecer de duas coisas: um verdadeiro plano e a vitória. Ainda em seu discurso na ONU, Zelensky menosprezou as iniciativas do Brasil e da China para chegar a um fim do conflito. Ele praticamente disse que só aceita o seu plano e ainda sugeriu que os governos tanto do Brasil quanto da China querem tirar vantagem às custas da Ucrânia no cenário internacional. If someone of these points or tries to ignore any of them, it likely means they themselves want to do a part of what Putin is doing. The point they ignore reveals the desire they are hiding. And when the Chinese-Brazilian duo tries to grow into a choir of voices, with someone in Europe, with someone in Africa saying something alternative to a full and just peace, the question arises, what is the true interest? Everyone must understand, you will not boost your power at Ukraine's expense. Se contrapondo ao plano sino-brasileiro, Zelensky tenta promover o seu próprio plano, que ele não chama de paz, mas de vitória. E já no nome, a gente vê que não se trata de um plano para chegar a uma paz o mais depressa possível. Um detalhe disso é que o líder ucraniano afirma que o plano é uma ponte para o fortalecimento da Ucrânia, a fim de contribuir para futuras reuniões diplomáticas mais produtivas, segundo ele, com a Rússia. Em 15 de setembro, Zelensky disse à emissora de TV CNN que o plano é fortalecer a Ucrânia antes da cúpula de paz para estar em uma posição forte, porque as decisões ou soluções diplomáticas são boas quando se é forte. Porém, para que o plano seja bem sucedido, é necessário que seja aprovado e implementado antes de Biden deixar o cargo, e daí veio a ansiedade de Zelensky de se encontrar com o presidente norte-americano na quinta-feira, 26 de setembro. Ainda segundo ele, o plano depende de decisões rápidas dos parceiros da Ucrânia e devem ser tomadas entre outubro e dezembro já deste ano. Temendo uma mudança de política sob uma possível administração Trump, Zelensky diz que o plano precisa ser implementado hoje, enquanto todos os funcionários do governo norte-americano que querem a vitória da Ucrânia estão ainda nos seus cargos. Ele também disse à CNN que o seu plano se baseia em 4 pontos, em um 5º ponto pós-conflito, cada um dos quais se destina a contribuir para a vitória, tornando a Ucrânia muito forte para que esteja pronta para a diplomacia forte. Esses pontos incluem aspectos de segurança, apoio militar, posição geopolítica e apoio econômico, com uma menção especial ao papel da ofensiva na região russa de Kursk. Mas os pontos sugeridos parecem ser mais bem descritos como uma repetição das exigências frequentemente feitas por Zelensky do que como um plano, e contém poucas indicações de como fazem avançar a esperança de vitória. A faceta geopolítica parece envolver pressionar Biden para um convite oficial para aderir à OTAN e à Europa, para um caminho claro para a adesão à União Europeia. Mas não é claro como é que qualquer um destes pontos geopolíticos faz avançar a causa da vitória. A verdade é que a Rússia nunca se opôs à adesão da Ucrânia à União Europeia, assim como também nunca deverá permitir a adesão da Ucrânia à OTAN. Por exemplo, o projeto de Acordo de Paz de Istambul estipulava que a Ucrânia era livre para entrar na União Europeia, mas que não seria autorizada a aderir à OTAN. A adesão à União Europeia não contribui para nada de novo, e a adesão à OTAN continua a não ser uma opção. A Rússia optou por usar seu poder militar contra Kiev justamente para impedir a Ucrânia de aderir à OTAN, e, portanto, não vai acabar com o conflito para, no final das contas, permitir. Você deve se lembrar que, ainda em dezembro de 2021, ou seja, um pouquinho antes do conflito ter se iniciado, a Rússia apresentou aos Estados Unidos e à OTAN uma proposta de garantia de segurança. O fracasso na negociação destas garantias resultaria em medidas técnico-militares, que afinal se tornou a entrada das tropas russas na Ucrânia. A principal exigência era que a OTAN não se expandisse para a Ucrânia. Por isso, um convite oficial para aderir à OTAN não promove o objetivo de acabar com o conflito, mas sim é a forma mais óbvia de garantir a sua continuação. O apoio militar que Zelensky espera significa um fornecimento contínuo de armas avançadas, incluindo sistemas de mísseis de longo alcance e a liberdade de usar tudo isso
sem nenhum tipo de restrição. Zelensky disse à CNN que não se trata apenas de um forte apoio militar que está disponível para a Ucrânia, mas também que temos de ser livres para usar um ou outro item. Longe de ser um passo para acabar com os combates, o cumprimento deste ponto foi definido pelo presidente russo Vladimir Putin como uma expansão do conflito, alterando a natureza do conflito de modo a que os países da OTAN estejam em guerra com a própria Rússia. E o mais hilário disso tudo é que, quanto às garantias de segurança, o Ocidente tem tido mais dificuldade em concordar com elas do que a própria Rússia. Moscou tinha concordado com vários acordos de segurança para a Ucrânia, incluído o fato de que a Ucrânia receber garantias de segurança de diversos países. Zelensky confirmou anteriormente que a Ucrânia estava preparada em Istambul para aceitar trocar uma garantia de neutralidade por garantias de segurança para a Ucrânia. Mas é justamente o Ocidente que tem se mostrado relutante em fornecer à Ucrânia estes, digamos que, compromissos para garantir a sua segurança, muito provavelmente por receio de uma confrontação direta com a Rússia. Isso explica em muito porque os europeus e norte-americanos demoraram por diversas vezes a entrega de armas para a Ucrânia. Para além do apoio econômico, que para os russos provavelmente não é controverso nem provocador, resta o papel da ofensiva de Kursk. Zelensky diz que o conflito só terminará quando a Ucrânia for muito forte, e o outro lado sabe que somos fortes. Isso só pode acontecer, disse Zelensky à CNN, quando o povo russo estiver em perigo, quando entender o preço da guerra. Zelensky diz que só quando a Ucrânia estiver forte é que Putin vai se sentar à mesa de negociações. E era esse o papel da ofensiva ucraniana na região russa de Kursk, segundo o plano de Kiev, que tinha 3 objetivos: adquirir terreno para negociar durante as negociações, fazer o povo russo compreender o tal preço da guerra e desviar as tropas russas da frente de Donbass para a região de Kursk. Zelensky disse à CNN que a ideia por trás da invasão de Kursk era justamente deslocar algumas forças russas para lá. Só que, no final das contas, como o andar da ofensiva ucraniana na região de Kursk mostrou, a ideia não funcionou. Pelo contrário, tornou a Ucrânia ainda mais fraca e não mais forte. Segundo a maior parte dos relatos, a Rússia travou o avanço da invasão de Kursk e recuperou parte do território, com um enorme custo de vidas e equipamento para a Ucrânia, ao mesmo tempo que intensificou e acelerou o avanço sobre a região de Donbass, mais especificamente na direção da cidade de Pakrovsk. Em vez de enfraquecer os esforços russos perto de Pakrovsk, enfraqueceu os da Ucrânia. Nas últimas semanas, como eu já mostrei para vocês, os russos tomaram mais cidades e vilarejos em Donbass. E um dos motivos é que os generais ucranianos simplesmente tiraram de lá forças para colocar em Kursk. A ofensiva ucraniana na região de Kursk também parece não ter afetado a percepção ou o apoio dos russos ao que Putin chama de operação militar especial. E não conseguiu fazer avançar as negociações por simplesmente 2 razões. Em primeiro lugar, é pouco provável que a Rússia seja pressionada ou tentada a negociar um pequeno pedaço de terra estrategicamente não crítico, que está temporariamente ocupado por uma enorme faixa de terra muito importante que sente que foi para o conflito, para proteger e que sente que é capaz de manter. A segunda razão é que a ofensiva de Kursk não melhorou as hipóteses de negociação. Pelo contrário, afundou-as. As potenciais negociações que poderiam ter evitado muito sofrimento na própria Ucrânia neste inverno, com um acordo entre ambas as partes para cessarem os ataques às infraestruturas energéticas e elétricas na Ucrânia, segundo um relatório do jornal The Washington Post, descarrilaram devido à incursão surpresa da Ucrânia na região ocidental russa de Kursk. Os 4 pontos de Zelensky são mais uma reiteração da sua antiga lista de desejos do que um plano. E não há nada nestes 4 pontos que aponte para maiores hipóteses de negociação ou de vitória, a menos que a revelação completa dos pormenores altere a aparência dos pontos. Não haverá nada no plano de vitória ucraniano de Zelensky que contribua para a vitória ou que, na verdade, constitua um plano.